Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para agradecer ao nosso Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Você que está na sua casa nesse momento, que reservou esse momentinho também para ouvir a palavra de Deus. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Hoje o nosso tema, ontem, hoje e amanhã nossos temas são para mulheres. Palavra de Deus para nós mulheres. Nós precisamos ouvir uma palavra de Deus, todos nós. E hoje o nosso tema é Mulheres de Fé são salvas e curadas. O nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Você pode estar abrindo a sua Bíblia nesse momento. Enquanto você abre a sua Bíblia, prepara o seu coração para a palavra, estaremos orando. Feche os seus olhos. Senhor, amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, pelo nosso acordar, pelo nosso respirar, pela casa que nos deste, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor Deus, pela família, pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, pelas lutas, pelas aflições. Obrigada, Senhor, por o Senhor colocar no nosso coração a vontade de te servir, Senhor, de fazer o teu querer, Pai. Ó, Senhor Deus, esteja abençoando a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Pai, perdoe minhas falhas, perdoe meus pecados, e que essa oração possa chegar até o teu trono de glória. Que tudo que venha a ser falado aqui seja conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor Deus. Que não venha somente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que seja certo, mas de acordo com o teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, Senhor Deus, vai estar falando através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Se eu posso usar essa humilde serva, Senhor. Ó, Senhor Deus, que cada um, Senhor Deus, que nesse momento se encontra enfermo, com dificuldade, Senhor Deus, com problemas, Senhor Deus, o Senhor esteja curando, restaurando, libertando, pessoas desempregadas, Senhor Deus, o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, auxiliando aqueles que perderam seus entes queridos. Ó, Senhor Deus, conforta o coração deles, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Senhor Deus, nós entregamos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai, e te agradeço desde já. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos ler a nossa Bíblia lá no livro de Lucas 7, versículo 36 ao 50. Hoje nós vamos falar de uma história de uma moça, de uma mulher que era pecadora, que não era bem vista aos olhos de outras pessoas. Então nós vamos contar um pouquinho e depois eu vou entrar nessa parte aí pra gente estar conversando sobre essa história, que mexeu muito comigo, que, sabe, falou muito ao meu coração, espero que também fale ao seu coração. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus. Por trás, ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés. Ela enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem o que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse:
a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela demonstrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Muito linda essa história. É muito linda mesmo essa história. Ela fala aqui a respeito de uma mulher que tinha ali uma vida imoral, mas que naquele momento ela não ficou envergonhada em nenhum momento. A mulher, ela ficou envergonhada, sim, dos seus pecados. E não só ela ficou envergonhada dos seus pecados, como ela descobriu que Jesus ia estar perto dali, que ela ia conseguir ver Jesus e que ela poderia ali conseguir mostrar todo o seu arrependimento, mostrar ali que ela realmente reconhecia os seus erros. E essa mulher, que não tem o nome dela aqui, não foi falado o nome dela aqui, ela não só conseguiu mostrar o seu arrependimento, ela não só conseguiu mostrar que ela estava arrependida de tudo aquilo que ela tinha feito, dos erros que ela cometeu, como ela levou o melhor, tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha de melhor, ela levou e colocou nos pés de Jesus. Naquele exato momento, essa mulher não colocou somente nos pés de Jesus os seus erros, os seus arrependimentos, mas ela colocou as suas dores, as suas angústias. Ela colocou tudo nos pés de Jesus. E a partir desse momento que ela reconheceu o seu erro, que ela reconheceu de que ela era pecadora, de que ela era falha e de que de fato ela tinha cometido erros, pecados realmente muito grandes. Ela não ficou parada ali olhando para os seus pecados e achou que não tinha mais solução. Ela foi até Jesus, ela descobriu onde Jesus estava, ela seguiu até onde Jesus estava, ela encontrou Jesus e ela levou o que ela tinha de melhor, entregou nos pés de Jesus, reconheceu que Jesus era Cristo, que era o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e ela entregou tudo para Jesus. E ali o seu choro, ali o seu derramar foi exatamente mostrando ali o seu arrependimento. Ali o seu melhor perfume, entregando tudo ali para Jesus, reconhecendo de que ele era o próprio Deus, reconhecendo que só ele poderia perdoá-la. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós por fora, aquilo que nós temos por fora, vai apontar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, mas só Deus é que verdadeiramente conhece o nosso coração. Quando nós cometemos algo de errado, assim como essa mulher, ela reconheceu que estava errada, reconheceu que estava pecando contra Deus. E a partir daquele momento que ela se arrependeu,
Dali, Jesus falou: a tua fé te salvou. Ter fé é acreditar, e ela acreditou que Jesus podia perdoar os pecados dela. Ela confiou em Jesus. Ela creu de todo o seu coração. E ter fé é isso. Mas também é reconhecer que Deus, nosso Pai, Ele entregou a sua vida por nós. E a partir desse momento, nós entendemos que sem nós reconhecermos os nossos erros, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Salvador na nossa vida e Ele pode nos perdoar, Ele pode ver aquilo que está dentro de nós, algo que as pessoas por fora não podem ver. As pessoas por fora não podem ver. As pessoas, elas só veem aquilo que elas estão vendo com seus próprios olhos, mas Deus não, Ele olha o que está em seu coração. E essa mulher, ela tirou aquilo que estava dentro do seu coração e colocou para fora nos pés de Deus. E dali em diante, ela foi uma nova pessoa. Ela não quis mais cometer esses erros. Então, quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, vamos lá e pedimos, nos arrependemos, choramos de todo o nosso coração, nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e colocamos ali diante de Deus, a partir dali, nós não podemos ser mais aquela pessoa. Deus, Ele transforma a sua vida, Ele entra na sua vida com mudança. E há uma mudança ao qual as pessoas vão começar a notar. Então, essa mulher, ela foi transformada de dentro para fora. E ela não ficou ali parada, ela foi ao encontro de Jesus. Ela deu um perfume para Jesus que na época era considerado, e até hoje considerado, um dos perfumes mais caros. E ela colocou ali, diante de Deus, esse perfume de alabastro, que também tinha unguento dentro. E ela entregou tudo para Jesus. Então, nós entendemos aí a parte da mulher. Então, nós mulheres, devemos reconhecer a divindade de Jesus, assim como essa mulher reconheceu. Nós mulheres, nós temos que entender que quando erramos, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e não cometê-los mais. Entregar a nossa vida para Jesus. Hoje, talvez, Denise, eu não consigo, tantos erros, tantas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas Deus, Ele não está ali para te julgar, não. Jesus não julgou a mulher. Ele não julgou aquela mulher. Ele não olhou para ela com um olhar de condenação. Assim como Ele não vai olhar para você com um olhar de condenação. Independente do que você está fazendo, reconheça o seu erro, peça perdão, arrependa-se e volte-se para Deus. Vamos entrar aqui um pouquinho no contexto dessa história, para que nós possamos entender um pouco melhor daquilo que Deus faz nesse momento. Um perdão pode curar uma alma em todas as áreas. Um perdão, você ser perdoado e você perdoar, faz quebra algo que parece que você fica aprisionado àquilo, sabe? A mágoa, o rancor, isso não faz bem para ninguém. Causa até doenças. O que pode hoje fazer você buscar a Jesus? E o que te colocaria hoje aos pés de Jesus? Reflita sobre isso. O que pode hoje fazer com que você busque a Deus?
O que pode hoje fazer você ir para os pés de Jesus? Olha, essa mulher, ela não foi buscar Jesus porque ela queria ter uma vida financeira melhor, não. Ela não foi buscar Jesus porque ela queria, no momento, sabe, ter uma área financeira melhor, um carro, uma casa. Ela não foi buscar Jesus com interesse. Ela foi buscar a Jesus e ela reconheceu de que ela era pecadora, de que ela não estava fazendo a vontade do Senhor. Em que área da sua vida você gostaria que nós orássemos por você hoje? Qual a área da sua vida? No que você gostaria que orasse por você hoje? Você pode estar colocando seu pedido de oração aqui embaixo. Estarei orando pela sua vida. E conforme a vontade de Deus, Ele vai responder as nossas orações. Olha, nós temos que entender que é preciso, que nós precisamos de Jesus. Entender o quanto nós erramos. Não importa o quanto nós erramos. Deus não julga, não nos julga. Nós precisamos reconhecer que nós erramos, nos arrepender e nos colocar aos pés de Jesus, mostrando o quanto estamos arrependidos, assim como essa mulher. Também nós devemos dar o nosso melhor. Nós devemos dar o nosso melhor para Jesus. Entender que nós não somos melhor do que ninguém. Ah, Denise, como assim entender que nós não somos melhor do que ninguém? Olha, gente, aqui no texto diz que Jesus foi jantar à casa do fariseu. Um fariseu, ele era um mestre da lei e ele seguia ali as leis à risca. As leis ali de Moisés, de Abraão. Então, ele era um homem religioso aos olhos de Jesus. E ele convida ali Jesus para ir à sua casa a jantar. E Jesus, ele vai, sem julgar aquele homem. E naquela época, quando você chamava alguém para jantar na sua casa, simbolizava comunhão, amizade, união. E Jesus foi. Mas ao chegar na casa daquele homem, antigamente, as pessoas que recebiam alguém na sua casa, ela lavava as sandálias dos seus pés, ela lavava os seus pés, né? Porque as sandálias ficavam do lado de fora da casa. E o anfitrião, ele lavava os pés da pessoa convidada. E durante o jantar, durante a refeição ali, ele colocava um óleo na cabeça, ungia aquela pessoa, cumprimentava a pessoa com um beijo. E esse fariseu, ele não fez nada disso com Jesus. Nada disso. A mesa que ficava lá para que ele sentasse e jantasse, era uma mesa que Jesus tinha que colocar os pés em cima de uma almofada, os pés para trás. Então, aonde Jesus ia, com certeza, muitas pessoas iam. A casa dos fariseus deveria ser uma casa um pouco mais ampla, com certeza. E não tinha só ali Jesus, mas sim também outras pessoas. Porque nós vemos no final do texto que fala. Aqui, ó. No final do texto fala assim... que diz assim, ó, os que estavam sentados, lá no versículo 49, os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Então tinha outras pessoas lá juntamente com Jesus. E essa mulher, ao ver, ao saber que Jesus estava ali, ela foi imediatamente. E Jesus relata aqui que essa mulher fez que o fariseu não fez. E olha que foi o fariseu quem convidou Jesus. E era costume deles fazer todas essas coisas. E ela fez aquilo o qual o fariseu não fez. Ela era uma pecadora.
Vamos entender aqui que no texto, o fariseu olha para ela e vê somente os pecados dela. Mas Jesus não. Jesus olha para o coração dessa mulher. Olha, nós devemos entender como Jesus olha para as pessoas. Como Jesus nos olha. As pessoas nos olham de forma. Jesus nos olha por dentro e por fora. É totalmente diferente. Muitas vezes convidamos a Deus para entrar em nossa casa. Achamos que estamos recebendo a Deus com o nosso melhor. Triste notícia. Quando a pecadora entra na casa do fariseu, ela faz aquilo que nem ele imaginava, nem nós imaginávamos. Ou pensamos, nos achamos justos aos olhos de Deus, e vem uma pessoa ao qual, com nossos olhos pensamos, não é aos olhos de Deus. Vê o que está em nossos pensamentos. Deus vê o que está em nossos pensamentos. Em nosso coração, o fariseu viu o lado exterior dessa mulher e a má fama que ela tinha, porém somente Jesus conseguiu ver a pessoa que realmente ela era. Só Jesus conseguiu ver o que estava dentro do seu coração e não a julgou, ele não julgou essa mulher. Ela deu tudo o que ela tinha e colocou nos pés de Jesus. Tudo, inclusive a sua dor, a sua angústia, o arrependimento. Com certeza, ela saiu de lá muito diferente do que entrou. Deus não quer o nosso dinheiro, não. O que mais agradou Jesus foi o coração daquela mulher e suas ações para com a presença de Jesus. Deus merece toda a honra e reverência. O fariseu reconheceu que Jesus era mestre, mas não reconheceu que ele era o Messias. Jesus veio resgatar o que se perdeu. O fariseu, ao invés de confirmar que ele era o Messias, duvida e desconfia dele. Jesus veio resgatar aquilo que se perdeu. Nós, por muitas vezes sermos cristãos, achamos que somos justos o suficiente. Mas muitas vezes esquecemos que somos falhos, que erramos, que pecamos contra Deus. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos pensamentos maus, da nossa autoconfiança, de olhar para o próximo e já ir julgando, já ir apontando o dedo. Nós devemos olhar com misericórdia. E Deus, olha bem, Deus, Ele é Deus, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele sabe o que nós estamos falando, Ele sabe como que é o nosso dia, Ele sabe como somos verdadeiramente, nós não podemos esconder isso de Deus. Essa mulher, ela não escondeu nada de ninguém. Ela, quando entrou lá, ela já sabia que todo mundo ia apontar o dedo e ia falar que ela era uma pecadora, que todo mundo ia falar que ela era de má fama e que todo mundo já sabia que ela era, porque ela não escondia a vida dela de ninguém. Todo mundo sabia, mas ninguém sabia o que estava dentro dessa mulher. E ela se arrependeu dos seus pecados. Ela teve fé que Jesus sim era o Messias e que Jesus sim podia curar ela, que Jesus sim podia perdoar ela e ver o que estava dentro do seu coração. Então ela colocou tudo o que ela tinha nas mãos, nos pés de Jesus. E ela se humilhou diante de Deus. E ela chorou e verdadeiramente ela se arrependeu. E aí Jesus conta uma parábola.
dizendo que havia um homem que prestava dinheiro e esse homem tinha dois homens que estavam lhe devendo dinheiro. Um devia mais, que era 500, e o outro devia 50, devia um pouco menos. E aí Jesus pergunta ao fariseu, qual deles amou mais o outro homem que perdoou a sua dívida? Ele falou, aquele que devia mais. E Jesus falou, olha, você entendeu, você está certo. E aí, ó, aqui, ó, você está certo, disse Jesus. Aquela mulher, ela devia muito. Jesus compara aí os nossos pecados com o dinheiro, a quantidade, o valor. E essa dívida nós não podemos pagar. Somente Jesus é que pagou naquela cruz a morrermos por nós, por mim, por você. E através de Jesus é que podemos ter nossos pecados perdoados. Aquela mulher, ela tinha muitos pecados. Sim. E ela reconheceu quem podia perdoá-los. Ela reconheceu que realmente, de fato, ela estava pecando contra Deus. E dali em diante ela decidiu que ela queria ter uma vida diferente. Porque Jesus fala assim, a sua fé salvou, vá em paz. E essa mulher teve paz. Mas o fariseu não reconheceu o seu pecado, não reconheceu o seu erro. Olha que no texto, ele pensa assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele pensou, e Jesus já foi com a parábola, já mostrando a divindade dele. Que ele conhece os nossos pensamentos, que ele sabe o que está no nosso coração. E este homem, esse fariseu, ele não reconheceu os seus pecados. Ele não reconheceu o seu erro. Ele estava ali, seguindo a lei de Deus? Aparentemente estava. Aparentemente estava. Mas Deus quer que nós nos arrependamos verdadeiramente. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Dando tudo, tudo de nós para Deus. E esse fariseu, ele não reconheceu. Mas a mulher, ela reconheceu. Ela reconheceu que Jesus era o Messias, que ele era Deus, e ela reconheceu que ele poderia perdoar os seus pecados. Ela reconheceu que ela estava errada. E ela colocou aos pés de Jesus tudo, tudo, tudo. E Jesus a perdoou. E aí eles falam, quem é este homem para perdoar pecados? Você vê que até ali, no momento final, eles não compreenderam quem era Jesus. Gente, nós devemos receber a Deus com toda a reverência. Devemos falar do nosso Deus com toda a reverência que Ele merece. Que o nosso Senhor merece. Devemos falar do nosso Senhor Jesus Cristo com toda a reverência que o nosso Senhor merece. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é que nos criou, que nos fez, que nos cura, que nos restaura. Somente Ele. E através dele. É tudo por Ele, para Ele. Toda a honra e toda a glória. Tudo para o nosso Senhor. Então, nós devemos reconhecer os nossos pecados. Olá, boa tarde. Devemos reconhecer os nossos pecados. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, mulheres, hoje, com o nosso tema. Através da nossa fé, através de nós reconhecermos nossos erros, nossos pecados. Oi. Nós reconhecemos os nossos erros, nossos pecados, reconhecemos que existe um Deus ao qual perdoa pecados e nós colocamos o nosso tudo, o nosso melhor diante de Deus. Nós vamos, sim, ser salvas e ter a vida eterna. A vida eterna, porque essa vida aqui, ela não nos leva a lugar nenhum. Podemos aproveitar a nossa vida aqui na terra para fazer a vontade de nosso Deus. Que Deus os abençoe com essa palavra. Vamos orar?
Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar, Senhor, o Teu santo nome. Ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, digno, Pai. O Senhor é o que nos faz viver, é o que nos faz acordar, é o que nos faz respirar, Senhor. Nessa semana nós vimos, ó Pai, pessoas pagando por um oxigênio, Senhor, e nós não pagamos pelo ar que nós respiramos, ó Pai. Porque o Senhor é que nos dá o ar para respirar todos os dias, Senhor. Senhor, nós jamais poderemos viver, nós jamais poderemos ter nada nessa vida. Senhor, que seja feita sempre a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco tudo nas Suas mãos, Senhor. Que seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abençoe desde já, Senhor, cada pessoa que ouviu a Tua palavra, cada pessoa, Senhor Deus, que nesse momento se colocou à disposição do Senhor. Se tiver alguém enfermo, esteja curando, Pai, em nome de Jesus. Esteja libertando, Pai, colocando no coração dessas pessoas verdadeiro arrependimento. Ó Senhor, o Senhor está voltando, Pai. Que essas pessoas possam se arrepender verdadeiramente, se colocar diante do Senhor e dar o seu melhor, Pai. Reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor é soberano. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, o seu lar. E até amanhã com mais uma palavra de Deus para nós mulheres.